Bom, hoje à noite nós vamos nos sentar aos pés do Senhor e ouvir uma palavra. Para quem gosta de títulos, é Dá-me Levitas. Levi foi um dos 12 filhos de Jacó. Levi, ele teve 3 filhos. E um dos 3 filhos de Levi se chamava Coate. Nome bonito para quando você tiver um filho, Coate. O qual deu origem aos coatitas das tribos de Levi. Dos coatitas vieram Arão, Moisés e Miriam. Eu não vou ler, mas você pode ler isso, quem quiser anotar, em Gênesis 46, versículo 8 e 11. Gênesis 46, versículo 8 e 11. E Êxodo 6, versículo 16 a 20. Êxodo 6, versículo 16 a 20. Esses 2 textos mostram isso que eu acabei de falar, que é histórico, né? Que realmente aconteceu. Então, a tribo de Levi era uma tribo separada para o Senhor. Tanto que dali saíram também sacerdotes para o Senhor. E trazendo para os dias de hoje, a igreja ela não se divide mais em tribos. Ela é uma só, a noiva de Cristo. E a igreja, na realidade, ela por muito tempo, ela falou, a igreja ela é feita de sacerdotes, de levitas, disso, daquilo. Realmente, a igreja ela precisa de uma estrutura para funcionar. E há vários chamados diferentes, porque a igreja ela é um corpo, e cada membro tem que exercer um corpo. Já diz na palavra que se o corpo fosse todo mão, o que seria do pé? Cada membro tem a sua importância. Eu não estou falando do funcionamento ou do ministério ou do chamado que cada um tem diante de Deus. Eu estou falando do posicionamento que todo homem e mulher de Deus deve ter. Quando lá em Apocalipse fala que todos nós, como igreja, como filhos e filhas de Deus, fomos feitos reis e sacerdotes, está falando de um posicionamento espiritual. Da mesma forma, toda igreja é chamada a se posicionar como levita. Por muito tempo se falou que levita era só aquele que liderava louvor na casa de Deus. Mas é muito mais que isso. Ser levita não é uma função, é um posicionamento espiritual. Tanto que nós vamos ver características. Só um minuto, por favor. Amém. Dando continuidade, eu quero pedir perdão e vou falar isso na gravação, que o culto ele é transmitido pelo Skype e às vezes o sinal de alguém cai e nós paramos para conectar novamente quem está participando. Por isso vamos dar continuidade ao que estávamos falando no Senhor. Então, ser levita é um chamado para toda a igreja, porque é um posicionamento que toda a igreja tem no Senhor. Tanto é assim que a palavra de Deus nos mostra características dos levitas que apontam para as características que a igreja, todo o povo de Deus, deve ter. Amém? Então vamos lá. Características dos levitas.
Hoje nós vamos ver algumas, não são todas, porque são muitas. Nós vamos ver algumas características dos levitas. E toda vez que nós vermos esta noite algumas características dos levitas, pensa na igreja, pensa em você como filho e filha de Deus. A primeira característica, vamos abrir em Êxodo, no Antigo Testamento, Êxodo 32, Êxodo capítulo 32, versículo 25 a 26. Shirley está aí? Shirley? Você tá aí, Shirley? Ela tá online. Ah, tá ok. Tá bom. Então vamos lá. Características dos levitas. A primeira característica está em Êxodo 32, 25 a 26. Vamos lá. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a Moisés todos os filhos de Levi. O que está acontecendo aqui? Moisés havia subido o monte para buscar o Senhor e Deus falar com ele, e se demorou lá no monte. Isso foi uma realidade. E o povo de Deus que ficou lá embaixo, achou que Moisés não voltaria mais. E um povo que viveu tanto tempo no Egito, pegando os costumes do Egito, pegou todo o ouro, toda a pulseira, argola, brinco, todos os objetos que as mulheres tinham de ouro, derreteram esse ouro e fizeram um bezerro de ouro. Porque eles achavam que Moisés morreu lá e Deus não vai falar mais conosco. Vamos fazer um bezerro de ouro e adorar este bezerro. E quando Moisés desceu e viu que Arão não tinha tido um pulso firme como liderança para impedir aquela idolatria que magoava profundamente o coração de Deus, Moisés ficou perplexo, ficou envergonhado. Vocês não têm vergonha de estarem adorando um bezerro e o povo inimigo ver isso e achar que vocês também são um povo idólatra? E aí Moisés perguntou: de todos vocês, qual de vocês vão também se juntar a mim contra essa idolatria? E a única tribo que se juntou a Moisés de uma forma intrépida e ousada para ir contra aquela idolatria foi a tribo de Levi. E hoje o Senhor está chamando a igreja, o povo dele, a fazer como a tribo de Levi fez, como os levitas fizeram. Ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos chamados de diferentes e de esquisitos e de loucos, nós não vamos nos dobrar ao bezerro de ouro que está sendo oferecido nesses dias. Hoje não é mais um bezerro literalmente de ouro. Hoje é o materialismo, é o consumismo, é a religiosidade, o amor ao dinheiro, o egocentrismo, o buscar só os seus interesses. Esse é o bezerro de ouro nos dias atuais. Adorar templos, adorar lideranças, adorar o seu ministério.
Isso tudo é bezerro de ouro. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no seu coração e nas suas escolhas é um bezerro de ouro. E a igreja precisa se posicionar como os levitas se posicionaram. Não vamos adorar nenhum bezerro de ouro, por mais atraente que ele seja. Por mais que o meu trabalho, o meu casamento, a minha igreja local, o templo onde eu congrego, a minha liderança, as minhas atividades esportivas, o meu hobby, os meus talentos, a minha cultura, o dinheiro que eu tenho, o meu carro, a minha casa, por mais que isso tudo seja atraente como um bezerro de ouro, isso não vai ocupar o primeiro lugar no meu coração. O Senhor está chamando a igreja dele lançar fora toda a idolatria. Mas, pastor, a igreja é idólatra? É. A igreja chegou a uma idolatria que está magoando grandemente o coração de Deus. Eu falo a igreja, a noiva. A noiva precisa lançar fora toda a idolatria, para que seja uma noiva pura, santa, sem mácula, sem ruga, separada para Deus, de propriedade exclusiva de Deus. A segunda característica que nós vemos na tribo de Levi, nos levitas, está em Números, capítulo 3, ainda no Antigo Testamento. Números, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Os levitas serão meus. Já viu aquela criança quando fala é meu? Deus não é criança, Ele é o Senhor. Mas Ele está falando, os levitas, que vão substituir os primogênitos, isto é, que vão ter o primeiro lugar para mim, serão meus. Diz no versículo 30, ainda de Números 3, versículo 30, 31 e 32. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas, lembra? Coatitas vinha da tribo de Levi. Será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. E ainda versículo 40 e 41 de Números 3. Disse o Senhor a Moisés: Conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de 1 mês para cima. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel. O que o Senhor está nos mostrando aqui? Que os levitas têm o chamado de viver uma vida de total consagração e separação para Deus. E consagração e separação não fala de reclusão, mas fala de envolvimento com o coração de Deus.
Porque quando entendemos que somos de Deus, que pertencemos a Deus, nós nos envolvemos com a vontade do coração de Deus. E qual é a vontade do coração de Deus, senão a edificação do seu povo, da sua igreja, da noiva de Cristo? Nós lemos aqui que os levitas, eles tinham um chamado para cuidar de tudo que se referia ao santuário. Desde os objetos, como as ofertas, tudo estava nas mãos dos levitas. Hoje o santuário somos nós. Então a igreja, ela tem o mesmo chamado que os levitas tinham. A palavra diz: encorajai-vos uns aos outros, compartilhai as necessidades uns dos outros, consolai uns aos outros, chorai e ri uns com os outros. Isso é edificar? Quem disse que edificar é só pregar lá na frente? Quando você chora com o irmão e compartilha a dor dele, você está edificando? Você é um levita. Quando você se alegra com a alegria do seu irmão, você está edificando? Você é um levita. Quando você se importa com a necessidade do seu irmão e se dispõe a ajudar, você está edificando? Você é um levita. A igreja de Cristo precisa viver separada para Deus, entendendo que é propriedade exclusiva de Deus, vivendo para fazer a vontade do coração de Deus, edificando a igreja de Cristo, que são vidas. Abre lá em 1 Pedro 2, de 9 a 10. 1 Pedro, lá no Novo Testamento, lá no finalzinho. 1 Pedro 2, de 9 a 10. 1 Pedro 2, de 9 a 10, olha o que diz. Vós está falando da igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdotes santos e reais para proclamar as virtudes de Deus. Mas, pastor, o que seria proclamar as virtudes de Deus? Seria eu chegar a um cargo, a uma função de liderança e poder então pregar ou liderar o louvor lá na frente? Não. Proclamar virtude é proclamar as qualidades de Deus. Quando você escolhe amar o seu próximo, você está proclamando uma qualidade de Deus, o amor. Quando você escolhe ter, se possível for, ter paz com todos, você está proclamando uma qualidade de Deus, a paz. Quando você escolhe amar, abençoar e orar aqueles que te odeiam e te perseguem, você está proclamando uma qualidade de Deus. Quando você escolhe compartilhar do que você tem com aquele que não tem nada, você está proclamando uma qualidade de Deus. Isso é proclamar virtude de Deus. O mundo não precisa mais de lindas pregações, de maravilhosos sermões. O mundo precisa ver vida, qualidade de Deus sendo vivida e praticada através da igreja.
Também a terceira característica que nós vamos ver hoje, que havia nos levitas e que precisa haver na igreja, está em Números 35, volta para o Antigo Testamento. Números 35. Versículo 1. Números 35, versículo 1. É do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também em torno delas darei aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Ainda nesse texto, versículo 6. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, se haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes dareis 42 cidades. E agora, versículo 10 a 15. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis da terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Sabe o que está falando aqui? Que os levitas, eles tinham cidades de refúgio. Primeiro falou que deveria se dar aos levitas cidades, e que ao redor de suas cidades deveria haver pastos para alimentar. Alimentar rebanhos. A igreja precisa ser igual aos levitas. Se é dado a elas cidades, não é só para elas, mas para que ao redor delas tenha alimento para alimentar outras vidas. Como levitas, tudo aquilo que Deus nos dá deve ser para nós e para abençoar vidas ao redor. Os levitas tinham cidades, mas ao redor das suas cidades tinham pastos. Pasto fala de alimento, de abençoar rebanhos. Outra característica é que os levitas, eles recebiam cidades de refúgio para aquele homicida que matou involuntariamente, mas que ainda não tinha sido julgado de forma justa e não fosse então morto pelo vingador de sangue. Sabe quem é hoje o vingador de sangue? Satanás. E sabe qual é o papel da igreja como levitas? Serem cidades de refúgio.
onde aqueles que estão sofrendo porque cometeram pecados e atrocidades, estão sofrendo debaixo da artimanha, das torturas do vingador de sangue, possam correr e se refugiar e ter o direito de serem julgados e justificados pelo sangue de Jesus. Como levitas, precisamos ser cidades de refúgio e não de acusação. O único acusador que ainda está vivo é Satanás. Ele é o acusador que nos acusa de dia e de noite. A igreja não pode dar as mãos para Satanás e ser uma cidade de acusação. A igreja precisa ser uma cidade de refúgio, onde o que está desesperado, onde o que está sem rumo, onde o que está doente na alma, doente na mente, doente no corpo, precisa encontrar refúgio. A igreja precisa ser como uma terra de refúgio, onde vai poder oferecer as boas novas, não as más notícias. As boas novas do Evangelho que salva, cura e liberta. A igreja precisa ter cidade de refúgio onde vai liberar o perdão que vem pelo sangue de Jesus e o livramento que vem pelos braços amorosos de Deus Pai. Outra característica dos levitas, que precisa também estar no meio da igreja, nós vamos ler em 2 Crônicas, um pouco mais adiante, o livro de 2 Crônicas. Segundo Crônicas 30, versículo 27. 2 Crônicas 30, versículo 27, olha o que diz. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Então aqui mostra que os sacerdotes e os levitas tinham uma vida de oração. E por isso eles podiam abençoar aqueles que vinham até eles. Também, segundo Crônicas 31, capítulo 31, versículo 2. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo seu mister, os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrar e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. Então, outra característica que nós vemos aqui é que os levitas e os sacerdotes, além de vida de oração, eles tinham uma vida de adoração, turno após turno, sem cessar. O que a igreja precisa aprender com esses levitas é voltar a ter uma vida de oração e de adoração diária como estilo de vida. Quando você tem uma vida de oração e de adoração, você está apto para, em nome de Jesus, abençoar outras vidas segundo o coração de Deus. Quando você não tem uma vida de oração e de adoração, você pode ter boa vontade para ajudar, mas você vai ajudar no seu achismo, no seu palpite, na sua boa vontade. Só que aquele que vem buscar socorro não precisa só da sua boa vontade, precisa de Deus fluindo através de você. Há coisas que só Deus pode fazer através de você. Não é na sua força. E para isso precisamos estar continuamente conectados com o Senhor. E a oração e adoração como estilo de vida não é só aquele momento que você fica ali separado orando e adorando. É um estilo de vida. É no seu dia a dia.
Você está lavando a louça, você está orando e adorando. Você está trabalhando, mesmo que baixinho, você está orando e adorando. Você está na condução, você está orando e adorando. É um estilo de vida. Desliga a geladeira por 1 hora e vê o que vai acontecer com o que está dentro dela. Vai derreter, vai estragar, vai apodrecer. Se desconecta com o Senhor para ver o que vai acontecer dentro de você. O primeiro problema você vai derreter. Tudo que você tocar vai estragar. E tudo dentro de você vai apodrecer. Ui. Não é verdade? Outra característica que nós vemos nos levitas e que precisamos pedir que o Senhor restitua, que o Senhor restaure na igreja, também está em 2 Crônicas, ainda no livro de 2 Crônicas, 31, capítulo 31, versículo 11 a 15. Diz assim: Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos. Olha aí o dízimo. Depois dizem que dízimo é coisa de pastor ladrão. Então a palavra de Deus, que foi escrita por homens inspirados por Deus, veio de um ladrão? Continuando, os dízimos e as coisas consagradas a Deus. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Imna e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus. Eram voluntárias, não eram obrigadas não, tá? Eram ofertas voluntárias. Para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Minianim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções a quem? A seus irmãos, segundo seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes. Ui! Os levitas, eles tinham chamado de cuidarem de todos os dízimos e ofertas que eram voluntariamente trazidas aos depósitos da casa de Deus e as distribuírem de forma fiel aos seus irmãos, tanto pequenos como grandes. As ofertas e os dízimos vinham de vidas e iam para vidas. Está aqui. Nós, igreja, precisamos voltar a ser como os levitas. Ter sensatez e fidelidade na hora de usar aquilo que é doado e dado com amor para a casa de Deus. Voltemos à sensatez, porque vidas são mais importantes do que templos construídos por mãos humanas. Outra característica dos levitas está em 2 Crônicas 29, volta um pouquinho. 2 Crônicas 29, versículo 5. 2 Crônicas 29, versículo 5. O que lhes disse: Ouvi-me, ó levitas,
Santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. E versículo 34, ainda de 2 Crônicas 29. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos. Nossa, isso é muito forte. E não podiam esfolar todos os holocaustos. Pelo que seus irmãos, os levitas, ajudaram os sacerdotes, até findar-se a obra, e até que outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas, olha só, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. O que o Senhor falou ao meu coração, por isso que ele falou, dei-me levitas. Porque aqui sacerdote está tipificando a religiosidade, que é lenta em se santificar porque não consegue abrir mão dos seus interesses egoístas. Enquanto que os levitas estão tipificando a igreja, que é reto de coração e foram rápidos em se santificar. Valorizavam a santificação acima de tudo e até dos seus próprios interesses. Como os levitas, precisamos ter uma vida de santidade, ter uma vida livre para ter intimidade com Jesus Cristo, 100% voltada para viver o coração de Jesus em santidade. Sem santificação, ninguém, seja rico ou pobre, seja pastor ou não, seja instrumentista ou não, tenha posses ou não, esteja liderando uma igreja ou não interessa. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Outra característica que nós vemos nos levitas, que o Senhor quer restaurar em nós, igreja de Cristo, está em Josué. Josué capítulo 13. Estamos passeando pela Bíblia. Josué capítulo 13. Versículo 14. Josué 13, 14. Diz assim. Josué capítulo 13, versículo 14. Posso ler? Vamos lá. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Versículo 33 do mesmo capítulo. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. Que voltemos a ser como os levitas. Oh, Deus! Que voltemos a ser como os levitas, que têm como herança o próprio Senhor. A igreja está buscando muitas heranças. Eu vim aqui buscar minha bênção. Eu vim aqui buscar minha herança. Eu vim aqui buscar o que é meu direito. Restitui a minha herança, Senhor. Lembra? Os levitas eram retos de coração, eram consagrados e separados para o santuário. Por isso eles entendiam que a herança mais preciosa que eles podiam ter era o próprio Senhor. A herança mais preciosa que nós como igreja podemos ter é ter uma vida rendida a Deus. É o privilégio, a honra de viver em, por e para Cristo.
participando da vontade do coração de Deus Pai, como co-herdeiros de Jesus Cristo. Amados, tudo vai passar. Não é errado você querer ter o que comer, é bíblico, ter o que vestir, onde morar, ter um carrinho. Nada disso é errado. Precisamos pagar as nossas contas, por isso temos que trabalhar. Muitas vezes trabalhamos e não conseguimos pagar todas as contas. Mas isso não é privilégio de um ou dois. Mas, amados, esse não é o alvo maior da nossa vida. A nossa maior herança é o Senhor. Nós devemos almejar o Senhor, a intimidade com Ele. E é possível desfrutar do Senhor e da intimidade dEle no nosso dia a dia. Eu não vou falar porque eu estou gravando, mas eu consigo ter intimidade num lugar não muito propício à intimidade, mas as palavras mais íntimas que o Senhor trouxe ao meu coração foi nesse lugar. Eu consigo ouvir o Senhor lavando a louça. Eu consigo ouvir o Senhor andando na rua. Precisamos desenvolver novamente esse desejo de ter intimidade com o Senhor. Olha o que diz em Apocalipse. Eu já estou caminhando para o fim. Apocalipse é fácil achar. É o último livro da Bíblia. Apocalipse 21. 6 a 7. Apocalipse 21, de 6 a 7, olha o que diz. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A igreja precisa voltar a ter sede do Senhor. Usamos muito isso para evangelizar, mas aqui ele está falando para a igreja. Aquele que tiver sede, porque você pode estar frequentando o culto, você pode ser um cristão de carteirinha e carregar uma Bíblia e não ter sede de Deus. Não ter sede de beber de Deus diariamente. E você está perdendo a melhor parte da herança. Lembra Marta e Maria? O que Jesus falou? Marta escolheu a melhor parte. Parte de quê? Da herança. Maria, perdoe-me. Maria que escolheu a melhor parte. Meu marido me consertou. Maria que escolheu a melhor parte. Ela se sentou aos pés do Senhor Jesus e ficou ali. Fala, Senhor, que eu quero te ouvir. Essa é a melhor parte da herança. A igreja tem sido Marta, se ocupado com muitas coisas. Vamos construir templo maior, templo menor, templo quadrado, templo comprido, templo redondo. Vamos estofar as nossas cadeiras do templo para que fiquem lindas. Vamos fazer a campanha de carro zero. E o inimigo só dentro da igreja aplaudindo. Isso mesmo. Mais, vão mais. Se ocupem que nem Marta e esqueçam a melhor parte da herança, que é a intimidade com o Senhor. Olha o que diz em 1 Pedro. Volta um pouquinho. 1 Pedro 1, de 3 a 4. Primeira epístola de Pedro 1, de 3 a 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Será que é essa herança que nós estamos buscando? Porque a herança aqui na terra, ela se corrompe. Diz aqui na Bíblia que meu esposo trouxe para eu ler. Na Bíblia judaica diz assim: para uma herança que não pode deteriorar-se, muito menos estragar ou desaparecer gradualmente, mantida em segurança no céu para vocês. E isso a gente pode fazer um paralelo. Não acumuleis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Igreja está cega. E a igreja está cega. Estão fazendo campanhas para acumular riquezas aqui na terra. Estão perdendo essa herança incorruptível que está aqui em 1 Pedro. É isso que nós precisamos buscar. Nós somos eternos. E a nossa vida aqui na terra é um pontinho numa linha sem fim. O que você está fazendo da sua vida? Romanos 8:17. Romanos 8:17, olha o que diz. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Cristo sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu quero que me diga aqui o que fala de bem material. Aqui fala que nós somos herdeiros no sofrimento e na glória quando Jesus voltar. Ui! Outra característica, e eu vou terminar aqui, outra característica que nós temos que ter como os levitas tinham, é escolher ofertar o melhor para Deus. Quando eu estava recebendo essa palavra, eu fiquei com flor de farinha na minha cabeça. Porque eu sempre leio na Bíblia, flor de farinha, e Deus falava no meu coração, pesquisa. Tem mistério, flor de farinha, pesquisa porque tem mistério aí. E eu fui pesquisar e eu mergulhei para saber o que tal flor de farinha é essa que tanto fala como oferta na Bíblia. E ela é profunda. Abre lá, é o último texto que nós vamos ler hoje, Números 8. Números 8, versículo 8. Olha o que diz. E tomarão novilho, está falando da consagração dos levitas. Os sacerdotes consagrando os levitas. E tomarão novilho com a sua oferta de manjares. Está falando que os levitas... Eu vou ler desde o 5, vamos lá para vocês entenderem. Disse mais o Senhor a Moisés, toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar, asperge sobre eles a água da expiação e sobre o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite. Até aí. Flor de farinha, os levitas tinham que pegar o novilho, porque naquela época, hoje não precisa mais, Jesus já entregou a vida dele na cruz como cordeiro, não precisamos mais sacrificar animais para a purificação de pecados. Mas naquela época havia um sacrifício de novilhos para a purificação de pecados, derramamento de sangue. Hoje já não se faz mais isso, Jesus já derramou a vida dele na cruz, o sangue dele na cruz. Mas os levitas tinham que pegar o novilho e ofertar junto com flor de farinha
amassada no azeite. A flor de farinha nada mais é que o trigo socado em pilão e depois peneirado numa peneira finíssima. E dali saía a farinha mais fininha e mais branca que se podia obter. Para obter essa farinha, a pessoa tinha que pegar aquele pilão grandão e põe força no braço para amassar o trigo. E depois tinha que pegar aquela peneira enorme, bem fininha, e peneirar para sair aquela farinha bem fininha. Exigia um envolvimento físico, mental, emocional nesse processo. Mas quando eles estavam amassando o trigo lá no pilão e depois peneirando, eles estavam dizendo: eu vou dar o meu melhor. Dar a flor de farinha tipifica dar o seu melhor para Deus. Naquela época, os ricaços imolavam bodes. Os pobres, bodes ou cordeiro, novilho, os pobres imolavam, sacrificavam pombinhas, rolas. E os muito pobres só podiam ofertar flor de farinha. Mas aqui fala que os levitas deveriam ofertar flor de farinha também amassada com azeite. Porque para Deus não tem ricos e pobres. Para Deus tem aqueles que dão o seu melhor debaixo da unção. O seu melhor envolvido, amassado com azeite que fala da unção de Deus. Nós, como levitas, precisamos dar o nosso melhor para Deus. Como igreja de Cristo, precisamos dar a flor de farinha amassada com azeite diariamente para Deus. Não dê a sobra do seu tempo. Não dê a sobra dos seus talentos. Não dê a sobra do seu dinheiro. Não dê a sobra do seu choro, da sua lágrima. Mas dê o melhor do seu tempo, o melhor da sua saúde, o melhor da sua família, o melhor dos seus bens, o melhor do seu dinheiro, o melhor da sua alegria, o melhor da sua tristeza, o melhor da sua leitura, o melhor dos seus pensamentos. Dê o seu melhor para Deus. Dê a flor de farinha da sua vida para Deus. Amém? Eu quero terminar aqui. Em nome de Jesus, o pastor José Arthur vem orar. Pode orar, pastor. Deixa eu gravar a sua oração. Pai Celestial, queremos te agradecer por essa noite, meu Pai, pela tua palavra que nos ensina, pela tua palavra que nos traz consolo, pela tua palavra que nos desafia, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós realmente queremos ser esses levitas, essas pessoas que não vão ter uma religião, mas vão ter um relacionamento sincero e honesto contigo, Senhor. Aleluia. Senhor, separa-nos, ó Pai. Assim como Moisés gritou no meio de toda aquela confusão, Pai, daquela balbúrdia, Senhor, no meio de toda aquela idolatria, Pai. Venham a mim os levitas. Assim hoje mesmo o Senhor está chamando cada um de nós a voltarmos à sinceridade e à simplicidade do Evangelho. Meu Deus, nos ajude. Queremos realmente abominar todo tipo de idolatria, Pai. A idolatria, Pai, que vem dos templos, ó Pai. A idolatria aos pastores, ó Pai.
idolatria às lideranças, ó Pai. Que o teu povo venha ter os olhos abertos, ó Pai, para entender de uma vez por todas, ó Pai, que a tua palavra é muito mais importante que qualquer palavra de homem, ó Pai. Que o teu povo compare tudo que as lideranças pregarem com a tua palavra, Senhor. Que cada um de nós possa viver uma vida de consagração e separação para ti. Ser um instrumento para estender a justiça, Pai. Que sejamos refúgio, ó Pai, para um mundo cansado e exausto da religião que tem sido passada, meu Deus. Que nós possamos ter uma vida de oração e adoração. Que nós possamos investir em vidas, ó Pai. Que nós possamos ter uma vida de santidade, que é muito mais do que vestir uma roupa, Pai, ou ter um aspecto externo de santidade, mas é separação para ti, Senhor. E que nós saibamos qual é a verdadeira herança que nós temos, ó Pai. Que é a honra e o privilégio de viver para Cristo. Muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Abençoa cada um dos nossos ouvintes em nome de Jesus. Para. Okay. Muito obrigado em nome de Jesus.